Boa noite, galera. Mais uma vez aqui ao vivo. Muito obrigado por estar nos acompanhando aí, né? Uma honra, todos os participantes. Quero chamar aqui meus amigos da noite do Futático 10. Vou chamar primeiro o Guilherme, para estar se apresentando para vocês aí. Fala, Gui. Como é que tá, meu irmão? Fala, Brunão. Boa noite a todos aí que estão entrando na live da gente aí do Futático. Mais uma, graças a Deus. Espero que seja mais uma live bastante produtiva para nós aqui. Com certeza, é isso aí. Vou chamar também o Diego. O Diego vai entrar conosco aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Diego. Tudo bem? Tudo certo? Tranquilo. Mais uma vez aqui, mais um imenso prazer estar com vocês e com esse nosso grande convidado aí. Vamos para mais uma. É isso aí. Chamar aqui também Lucas Zani, vai estar participando com a gente. Boa noite, pessoal. Beleza? Mais uma live aqui. E vamos com tudo. Mais uma vez aqui, com esse conteúdo bom aqui, muito bom. É isso aí. Chamar também o Vitor. Boa noite, então. Boa noite, Bruno. Boa noite, Diego. Boa noite, Lucas. Boa noite. Tenho certeza que vai ser uma live muito produtiva. É isso aí. E agora, o nosso convidado. Né, uma honra, né? Eu estou muito feliz aqui, eu particularmente muito feliz por estar recebendo o grande professor aí, Bruno Pasquarelli. Tudo bem, professor? Tudo bom? Boa noite para vocês aí, né? Meus alunos aí, ex-alunos, né? E obrigado pelo convite. O mesmo tema que eu dei aula para vocês, a gente vai conversar agora, né? E acho que vai ter bastante coisa para trocar ideia aí. Esse tema aí, se a gente puder ficar 2 dias falando dele, a gente pode ficar aqui tranquilo, né? Professor. Gostamos tanto da aula que... Exatamente. Novamente, né? Verdade. É um tema muito bom mesmo. Professor, eu vou pedir para você estar se apresentando aí para a galera aí, por favor. Eu sou Bruno Pasquarelli. Como a gente estava conversando antes, né? Minha formação profissional foi praticamente todo o tempo trabalhando em projetos públicos, né, de prefeitura, e esses projetos atrelados também a clubes. Então, disputava os campeonatos da federação, e na minha cidade, que é São José dos Campos. Então, essa foi minha escola profissional. E eu também sou fruto desse meio, né, porque eu fui atleta desse programa de esportes público municipal. Então, meus anos de prefeitura, de programas públicos do esporte, não são só os que eu trabalhei, mas os outros que eu vivi também, né, dos 14 até ir para a faculdade. E foi lá que eu tive as experiências, as saídas para clubes, né, nas categorias de base, e depois decidi estudar. Então, fiz a formação em Educação Física na UEL, em Londrina, fiz uma pós na Unifesp, depois, em treinamento esportivo, e o mestrado na UEL, voltei para lá, fiz em Fisiologia do Exercício, já estudando jogos reduzidos, né, os aspectos fisiológicos e os aspectos de organização dos jogos, né, então já tinha interesse muito por saber das configurações que eu poderia fazer para se treinar o futebol. E também fiz uma especialização em nutrição esportiva, fiz uma especialização em nutrição esportiva à distância, na Espanha, isso em 2009, quando ainda não se falava tanto em EAD. E depois eu fiz o doutorado, né, na Unicamp, e aí, a partir de 2011, eu
eu saí da parte mais da fisiologia, quer dizer, eu não cheguei a sair, eu simplesmente acrescentei mais um lugar que eu queria pisar e conhecer, né, que foi a pedagogia. E a Unicamp é o lugar para isso, né, para se conhecer sobre pedagogia e educação, não só na educação física, né, lembrando que passaram lá Rubem Alves, Taviani, Paulo Freire, e por aí vai, né? Sem contar os dentro da FEF, que é a Faculdade de Educação Física, como o João Batista Freire, o Lino de Macedo, né? E muitos outros, o Robertão, e agora na FCA o Alcides, a Larissa. Então, é um lugar propício para se estudar a função de treinador, a função humana da educação, né? E ver o esporte sobre uma lente humana, social, pedagógica, e que serve para a população como forma de educar o ser humano mesmo, né? Então, foi lá que eu tive essa abertura para descobrir mais sobre a pedagogia. E nisso fui trabalhando dentro de clubes, dentro de projetos, viajando, trabalhei na Colômbia, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei no Brasil aqui em algumas cidades, e agora eu estou no Santos como preparador físico, voltei à minha origem, mas já com uma visão muito mais transdisciplinar do que é um clube, né, que é uma comissão técnica. Então, a gente já não consigo ver aonde começa e onde termina o meu trabalho, né? Por exemplo, a parte médica ali com a fisioterapia, para mim é isso, já não consigo ver aonde começa a preparação física, onde termina e a fisioterapia e por aí vai. A parte pedagógica também, né, o que a gente faz, a parte física tem a ver com as análises de jogo que a gente faz, com os treinos que a gente propõe. Então, hoje, essa visão do clube é tentar não só integrar, né, não só enxergar que existe uma integração, mas atuar mesmo, né, trabalhar para que isso realmente não fique só naquele discurso que tem que ser transdisciplinar, mas a gente criar coisas desse tipo. E para mim, a área que encabeça tudo isso aí é a pedagogia, né, porque não é o quanto a gente sabe, não é o quanto que a gente tem de experiência, mas o quanto a gente consegue realmente colocar em prática aquilo que a gente sabe e que a gente tem de experiência, né? Então, a pedagogia, ela é a própria epistemologia mesmo da educação física, e ela é justamente aquele momento que o professor ali, ele está incompleto, né? Ele sabe que tem sempre muito a melhorar, mas ele tenta entregar tudo o que ele conhece e tudo o que ele tem de experiência. Então, essa é a minha ideia hoje, né? Essa é a minha formação. E na aula que eu dei para vocês, a gente trabalhou muito sobre a pedagogia da rua e tentando decifrar, né, o que ela consegue trazer em outros contextos, não só na rua. Não só tratando como brincadeira de rua, né, mas tratando como uma coisa séria, como um próprio método pedagógico em si, e talvez um campo pedagógico também de estudo, né, que eu vou até comentar com vocês alguns estudos que eu trouxe aqui, um artigo, um livro, e a gente vai conversando. Show de bola. Professor, já para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho do artigo aí. Acho que você, se não me engano, você escreveu um artigo, é isso? Isso, eu tenho alguns textos que eu escrevi sobre pedagogia da rua. E esses textos nada mais são do que eu me basear em dois autores brasileiros, né, que foram os que até hoje mais falaram sobre isso e mais escreveram sobre isso, e que é o João Batista Freire e o Alcides Scaglia. E, inclusive, né, como a gente comentou antes, sexta-feira tem uma live deles no Laboratório de Estudos de Pedagogia do Esporte, no LEP, né, no Unicamp.
Então, é uma responsabilidade muito grande eu falar de quem eu escrevo, né? De quem eu junto as informações para escrever, para me fazer entender também, né, o que é a pedagogia da rua. E aí, com base nisso, eu escrevi alguns textos que não entraram na minha tese de doutorado e que contam um pouquinho da ontologia, né? A ontologia tem a ver com a origem e com a metodologia dessa pedagogia da rua, desse futebol brasileiro. Foi a nossa metodologia. E era uma coisa que sempre me tomava muita atenção. A gente tem, sim, uma metodologia, a gente tem, sim, uma pedagogia. Por que a gente vai buscar tanto fora, né? Porque ainda não está documentada. É sempre os dados, eles vêm, então a gente absorveu muito periodização tática, absorveu muito outros tipos de metodologia de ensino de outros países. Cada vez surgem mais abordagens de ensino, e então talvez essa minha ideia foi sempre juntar um pouco para entender melhor o que a gente faz, né? Entender melhor a nossa pedagogia, porque a gente está atrasado em questão de documentá-la. Então, a gente tem um material muito rico, tem um ouro que pode ser mostrado para o mundo inteiro, mas que ainda não foi mostrado, né? Então, para definir a pedagogia da rua, eu trouxe a definição do Alcides, né? Que é um ambiente de aprendizagem incidental, de jogo, o qual construi uma teia de conhecimento de pequenos jogos e brincadeiras de bola com os pés, as quais eram criadas para resolver o problema de se jogar futebol. Então, isso é interessante, né? Qual que era o problema das crianças? Era jogar futebol, né? Não era aprender futebol, era jogar, né? A criança, a volição dela, o que leva ela a jogar é simplesmente o jogar, a sensação que ela tem enquanto ela joga. Então, essa aprendizagem incidental era isso, né? Então, é uma prática que ela é ainda, né? Porque existe muita pedagogia da rua aqui ainda. Então, ela é auto-organizada. Ela não é organizada por alguém, né? Então, nesse caso, o professor assume outro papel. Alguns falam que não existe o professor, né, na rua. A gente pode até pensar assim, não é que não existe, é que ele está compartilhado entre os jogadores, né? Uma hora um é o professor, outra hora é o outro. Geralmente, por exemplo, na minha rua era o irmão mais velho do meu amigo, né? A gente tinha a mesma idade, o irmão mais velho era sempre... quando ele jogava, ele não jogava tão frequentemente quanto a gente, mas quando ele jogava, ele era o nosso professor, porque ele já era mais velho, já era mais forte, chutava mais forte, era mais habilidoso. Então... Você até cita, né, que a rua não existe divisão de categoria. Criança de 8 anos joga de 12, menina joga de 14, joga de 10. Uhum. Isso é o que o Alcides fala, que isso fez com que surgisse um nosso jeito de jogar futebol. E esse jeito de jogar, ele surgiu tão diverso, né, e tão espontâneo, porque cada rua era diferente. A minha rua, por exemplo, a rua da minha casa ali, na hora que eu saía no portão, ela era de paralelepípedo e era descida, e a gente jogava bola ali. E às vezes a gente jogava bola a 200 metros ali, que era outra rua, que era paralelepípedo, mas era plano, espaço grande. E às vezes a gente jogava bola dentro da praça, no corredorzinho entre os canteiros de grama, né? E aí fazia o gol entre os banquinhos, os bancos da praça. E já era outro campo, outra vivência, né? Então, essa origem, ela é muito diversa do futebol, e é por isso que às vezes a gente tem... talvez demore para escrever mesmo o que é a pedagogia da rua, porque ela é tão universal, assim, é tão diversa, né? E que é difícil a gente realmente agrupar o que é em conhecimento, agrupar e mostrar para as pessoas o que é a pedagogia da rua. Então, é algo que precisa ser mais estudado mesmo. E aí eu trouxe para vocês também essa definição do Alcides, e trouxe também uma história de um menino, né, um garoto narrando uma cena que acontece dentro da rua. E aí eu vou linkar isso com outro fator, né, do que a rua desenvolve a habilidade, né?
o que ela traz no ambiente que era favorável a enriquecimento motor, seja ele geral, das habilidades fundamentais, ou seja ele específico, né, das habilidades do futebol. Então, eu vou ler para vocês aqui, aí é um menino narrando, um dos colegas narrando o que está acontecendo durante o jogo. Jonas empurra o portão com a mão esquerda, na bola com o pé esquerdo. A outra mão coloca no peito de Jeter, que agacha em uma perna, a direita, e coloca a perna esquerda por entre as pernas de Jonas, com a ponta do pé apontada para frente, tentando chutar a bola pisada pelos pés descalços de Jonas. Durante 3 segundos ficam nessa posição de força, empurrando o meu portão. O goleiro do outro lado da calçada, achando todo esse lance um saco, dá 3 passos em direção à rua. Jonas vira a cabeça e o olhar para o portão, o gol, rola a bola 30 centímetros para frente e chuta a bola por cima de Dezinho, o goleiro. A bola explode no portão, fazendo um barulho de sino de igreja. O chute entra certeiro no gol, mas bate justo na ponta do portão, pega um impulso para cima, volta e bate na cabeça de Dezinho. Então, essa é um lance que aconteceu na rua, né? E só existe um lugar que dá para acontecer isso no ambiente do futebol, que é a rua. Então, alguém se apoiando no portão, segurando o portão, a bola, né? Empurrando o outro com a outra mão, o goleiro dando um passo para frente, então ele estava na calçada, então já dá para ver que era 1 no gol e 2 na linha, né? Que a gente já brincou muito disso, eu acho que vocês também. Aquela brincadeira de 1 no gol, 2 na linha. E aí sai um lance inusitado, a bola bate na ponta do portão, né? E por aí vai. E isso para falar o que esse lance? Que a rua ela é diversa, ela traz um ambiente cheio de condicionantes. Ele condiciona o nosso comportamento. Então, o ser humano, a vida inteira dele, ele vai ter que se condicionar às condições do ambiente, né? Ao que está acontecendo. E dentro até, agora já falando de uma perspectiva científica, que tem sido muito estudada, que é a perspectiva ecológica, a rua ela é um dos ambientes mais complexos, por conta dessa quantidade de condicionantes que existe, né? A calçada, o piso, jogar na descida, o chão, né, o asfalto que está com buraco, fazer tabela com a guia, são as regras que às vezes são inventadas na hora, às vezes só para me favorecer, ou então alguém tentando se favorecer, e aí começa a discussão ali. Então, ele é um ambiente que por si só, ele é cheio de variáveis ali, né? E para jogar, a gente precisa se adaptar a essas variáveis. Então, por isso que ele é um ambiente tão rico para aprendizagem, porque ele traz muitas questões a serem resolvidas pelos jogadores. Então, a nossa origem é uma origem que ela é bem complexa, ela é diversa, né? Ela tem a ver com o desenvolvimento que a gente chama de literacia motora, né, das crianças, que é como traduzir também como vocabulário motor. Alguns autores, até o Rigolin, publicou um livro falando sobre alfabetização motora, e por aí vai. A ideia é pensar num amplo aspecto de movimentos, né? Não só nos movimentos do futebol. Então, a rua, ela proporcionava isso e proporcionava o futebol, dentro desse ambiente caótico de não ter divisão entre idade, né? Então, o menino de 8 anos pode jogar com o de 12, e depois, no outro dia, esse de 12 pode jogar com o de 14. Então, num dia ele era o mais forte, no outro dia ele pode ser o mais fraco. Num dia ele pode usar o corpo, no outro dia ele tem que tocar mais a bola, né? Um dia ele pode driblar mais, no outro ele já não tem tantas chances de ganhar no corpo quando dribla, né? Tem que ser muito mais inteligente e se adaptar. A rua também não tinha hora, né? Não é que nem uma escolinha, que é
O aluno vai e tem 1 hora e meia de treino, né, que o pai paga por aquele horário, então, se for algum programa público, tem 1 hora específica. A rua já podia ser jogo de 3 horas, podia ser vários jogos, podia começar no pega-pega, terminar no futebol, podia começar num golzinho e terminar num paredão, né, ou num cruzamento, quando todo mundo já está cansado e ainda tem 2 que estão com gás, né? Então era muito diverso, eram várias horas de prática. E isso por si só já desenvolve, né? E a rua não é também só para desenvolver esses aspectos motores, né? A rua não era um lugar tão seguro assim, então não tinha tanta zona de conforto. Sempre tinha alguém mais folgado, alguém que enchia o saco, sempre tinha um que era mais tranquilo, e por aí vai. De repente aparecia um outro menino de outra rua, né, que vinha jogar. Aí dava briga, né? Nunca foi um ambiente seguro. A gente fala que a gente aprende muitas coisas na rua, né? Mas ela ensina muitas coisas, a gente precisa se virar, né? Os aspectos morais, né? Então, a rua também desenvolve bastante essas possibilidades de experimentar isso, né? E eu já me meti em várias encrencas também, por causa né? Por conta de pipa e por conta de futebol, sempre as duas coisas. Quem nunca, né, professor? Quem nunca brincou na rua e saiu na briga ali com os amigos, né? Que na época não era amigo, hoje já são muito amigos, né? Parece que você narrando assim, essa história aí, parece que tá falando da nossa história, né? Parece que a história de cada um ali, né? Parece que tá falando a minha, do Guilherme, dos outros meninos e por aí vai. É bem bacana. Eu quero pedir primeiro para a rapaziada que tá ao vivo aí, se inscrever no nosso canal, Futático 10, seguir a gente no Instagram, @futático_10 também. Mandem as perguntas, a gente possivelmente está respondendo, o professor está respondendo para vocês aqui. Agradecendo todo mundo que está mandando aí os comentários. Muito obrigado, vi bastante comentário passando aí, Lucas, bastante gente aí, beleza? Bom, eu vou passar agora para os meus amigos fazerem as perguntas aqui. Eu vou começar com Guilherme. Gui, uma pergunta para o professor aí? Boa. Professor, a gente está citando aí a pedagogia da rua, né? E hoje em dia é mais difícil, né? Você ver a molecada jogando bola na rua, né? Infelizmente, né? Por causa do avanço da tecnologia. O que falta para a gente ter mais atletas criativos num contra um, na sua opinião? Nossa, essa pergunta é bem difícil de responder mesmo. Você diz isso no futebol profissional, né? Isso. No brasileiro, especificamente falando do desenvolvimento do jogador brasileiro. Isso. Olha, eu acho que a gente tem ainda um grande déficit de metodologia, que a gente está avançando, né? Vocês, por terem saído das suas cidades, irem lá para São Paulo, fazer a pós, né? E a gente se conhecer lá, mostra que tem uma geração muito interessada em mudar isso na prática, mas a gente ainda está atrasado, né? Porque a gente não consegue fazer isso de uma hora para outra. A gente está atrasado enquanto formadores de pessoas também. E você falou do 1 contra 1, o 1 contra 1 mostra muito quem é quem no jogo, né? Seja ofensivo ou defensivo. Mostra muito os aspectos emocionais da pessoa, se ela está confiante ou não. Eu tive muitos atletas que eu consegui diagnosticar isso, que quando ele passava por uma fase ruim, ele não tinha tanto eficiência nesse atacar, sabe? Ele tinha um jogo mais conservador, dependendo da fase que ele estava, de percepção de si, de desenvolvimento, né? Então, o que a gente precisa para melhorar 1 contra 1, eu acho que vai desde uma metodologia, vai desde do professor pensar na formação do indivíduo para isso. Eu acho que o Diniz falou disso numa live. Foi o Jardim que falou disso numa live. Ele tem certeza de que todos os treinadores, muitos treinadores brasileiros, né,
priorizam até isso em grande parte do treino ou em determinado período de desenvolvimento. Acho que todo treinador faz atividades para isso, né? Então, talvez o problema não seja dos treinadores. O Diniz, professor, ele também citou uma live com o João Batista Freire, que os profissionais que trabalham com futebol devem se aproveitar o que há de melhor no país. E o Brasil geralmente forma jogadores que teriam que ser um contra um forte, e o forte aqui no Brasil, mas que não estão conseguindo formar justamente esses jogadores que são fortes num contra um. Né? Então, eu acho que partindo de uma metodologia que a gente precisa começar a entender que o professor, independente do sonho que ele tenha, ele tem que viver o lugar que ele está ali, né? E ele não tem que colocar os planos dele, as ideias dele de jogo, de vida, nas costas dos jogadores que ele está. Ele não tem que aplicar o método do vencedor de uma equipe em determinados contextos que ele está ensinando. Então, partindo disso, né, o treinador não está acima de quem está aprendendo, dos jogadores. Então, o ensino voltado para os jogadores é sempre a chave para a gente conseguir desenvolver melhores jogadores, seja num contra um, né? E passa muito pela questão do desenvolvimento da pessoa completa, né? Não a pessoa só jogadora. Porque, querendo ou não, esses jogadores que chegam na Série A, todos eles jogaram bastante futebol. Se foram incentivados, ou se a metodologia foi certa ou não, querendo ou não, eles já venceram aquele funil, né? Eles já passaram aquela fase, eles estão na Série A, por exemplo, né? E então, alguma coisa no processo de formação dele, enquanto pessoa, deve ter faltado. E a gente não pode jogar a culpa nas costas de quem não aprendeu, né? De quem não se desenvolveu. E nem só do professor, né? Como eu falei. Quantas vezes a gente já não viu casos de jogadores muito bons serem descartados por idade, por tamanho, por força física. Então, tem muitas coisas que dá para a gente discutir a respeito disso, da formação, do desenvolvimento do jogador, né? E, inclusive, falando do método, a pedagogia da rua, ela vem justamente linkada à pedagogia não linear, que hoje tem sido bastante, o paradigma emergente dentro da pedagogia do esporte, né? A pedagogia não linear, e ela vem entender todo o ambiente, ela vem entender todo o processo, ela não foca em quem ensina, né? Ela foca em quem aprende e ela usa o jogo como método de ensino. Então, essa é a visão, né? Porque tem muito o link disso, né, do jogo. O jogo ser um sistema bem complexo, né? E o nosso desenvolvimento também. Então, as duas coisas, quando casam, parece que elas causam um caos, mas essa sempre reorganização que a gente tem, né, de jogar e se reorganizar o tempo inteiro, isso é o que gera a aprendizagem. E nesse sentido, a mudança para melhorar um contra um é uma mudança bem sistêmica, né? Já deu para perceber que eu falei de vários aspectos aí. Mas acredito que a gente está no caminho, viu? Não acredito que a gente não esteja, não. Por conta do que eu tenho visto de vocês, né? Da geração que está chegando, das discussões estão aumentando, do interesse que está crescendo. A área do treinador é uma área pouquíssimo investigada. Eu fiz um levantamento, até comentei com alguns colegas da área acadêmica, fiz um levantamento de quantos estudos existem publicados sobre jogador, sobre atleta, e quantos tem publicado sobre treinador. E é muito discrepante, né? Quase não se estuda o treinador. Então, tem muitas coisas ainda para descobrir, para a gente falar que a gente tem a chave na mão
de como que a gente desenvolve. Precisa descobrir muitas coisas ainda, né? E fazer, como eu disse, né? Precisa a gente daqui a uns anos começar a refletir tudo que foi feito, né? Essa geração, qual que é o impacto de vocês, né? De tá na prática, trabalhando em escolinhas, em clubes, assim como eu comecei trabalhando em projetos públicos, sociais, né? Qual que vai ser esse impacto daqui para frente? Eu acredito que positivo. Acredito que a gente está começando a inverter o negócio, está começando a subir de novo. Show de bola. O Gui, eu vi que tem isso, eu ia pedir para você subir os comentários aí. Vou pedir para o meu amigo Vitor tá lendo os comentários aqui. Por favor, Vitão, fica à vontade, amigo. Vamos lá, pergunta do Robson. Um grande abraço, Robson. Inclusive, esteve presente na pós lá com a gente, professor. Em seu livro Pedagogia do Futebol, João Batista Freire fala sobre o surgimento das escolinhas de futebol e da atuação de alguns ex-jogadores que, apesar de formados com êxitos através da pedagogia de rua, não conseguiram salvar algumas exceções, no caso desse, o mesmo sucesso ensinando. Na sua opinião, qual o fator determinante para tal fracasso? Seria a falta de formação adequada para ensinar ou o abandono das próprias origens na escolha por metodologias? Vamos com calma, então, peraí. Ele quis perguntar para a primeira, que na sua opinião, qual o fator determinante para tal fracasso de alguns jogadores formados através da pedagogia de rua não conseguirem o mesmo sucesso ensinando? Realmente, se a gente analisar friamente os dados, aumentou durante a história. Estou falando dados assim de década, pegando ali Brasil, década de 50 até agora. Quando mais aumentou a quantidade de escolinhas, mais diminuiu a proporção de jogadores com aquela identidade de craque, né, na identidade nacional. Consequentemente, se aumentou o número de escolinhas, aumentou o número de professores. Agora, analisando friamente os dados, a gente pode concluir o quê? Que quando não tinha professor, a gente criava mais jogadores, né? Desenvolvia mais jogadores. E que quando tinha professor, quando foi aumentando isso, foi proporcional à diminuição do desenvolvimento de nossos craques, né? Mas é lógico que a gente não pode analisar friamente esses dados, né? O país inteiro transformou o processo de educação, né? A escola pública, mesmo nas décadas que eu citei aí, mais antigas, eram muito melhores do que são hoje. Então, sistemicamente, aconteceu muita coisa para que isso acontecesse. E sim, todo mundo deve conhecer um caso de um ex-jogador que voltou para as origens dele, foi lá ensinar, criou uma escolinha, né? Às vezes não se educou, não se formou, né? Mas também todo mundo conhece um caso de alguém que não estudou e que é líder dentro de uma comunidade, que formou muitas pessoas, às vezes em situação de risco social, de violência, e aí a gente não pode falar que é só o estudo que vai garantir a formação da pessoa, porque eu conheço casos de pessoas que não são formadas, né, e dentro do bairro, da comunidade, do próprio bairro que eu cresci, esse pessoal ajudou demais, né, esse pessoal ajudou muito na formação de muitas crianças, né, de muitos seres humanos, mas em geral, a gente perdeu muito, né? O futebol globalizado, quando tomou essas proporções mais globalizadas, afetou muito o desenvolvimento do futebol brasileiro. Até nesse texto que eu enviei para vocês, né, antes dessa semana, eu falo sobre o futebol globalizado e que ele reflete, por exemplo, o IDH. Então, muito mais o que acontece fora do futebol interfere no futebol, na cultura, pensando país por país, do que o futebol influencia o que acontece na sociedade. Embora a gente esteja apaixonado por futebol e viva isso 24 horas por dia, existe um mundo fora dele, né? Esse mundo maior, né, essa camada estratosférica aí de mundo, ela interfere muito no futebol. E acho que foi isso que fez com que o nosso desenvolvimento
acontecesse horas por caminhos errados. Por exemplo, a gente quis fornecer jogadores para a Europa por uma visão mercadológica, e jogador muitas vezes virou, numa época, né? Na época que eu fui categoria de base, era muito pensando nisso, em produto, em tamanho, em venda. Isso atrapalhou bastante. Depois veio a época muito biologicista, né? Onde a ciência pisou nos clubes de futebol, e aí começou muito aqueles critérios de seleção também meio arbitrários, né? E avaliava muito mais a parte física e cinética da pessoa do que propriamente a habilidade que ela tinha com o jogo, né, com a bola. E querendo ou não, esse tempo que a gente perdeu tempo, vamos dizer assim, ou que a gente caminhou por outros lados, ou que a gente estava atrasado em relação ao que se faz na Europa, né, que é sempre a nossa referência, esse tempo foi crucial para o nosso produto hoje, né? O que é hoje o nosso futebol, né? Em todas as camadas, desde o do profissional, a Série A1, né? O que é, por exemplo, a nossa quarta divisão? O que é a quarta divisão da Inglaterra, da Espanha? Né? Será que da Alemanha, será que a gente está nesse mesmo nível? Porque quanto mais o futebol se expande no Brasil, mais a gente vai formar jogador. E para onde que vão esses jogadores? Né? Eu, por exemplo, quando eu fui estudar na Espanha, eu tive uma proposta de começar na terceira divisão espanhola. E eu não comecei, né? Eu jogava num clube amador lá, para brincar. Aí um cara me olhou, falou que eu já ia ganhar, ia ser jogo televisionado nas TVs regionais ali. Então, eu falei, caramba, jogo de terceira divisão televisionado, né? Eu era bolsista, né, na faculdade, e o salário era bem maior do que eu ganhava de bolsa. Então, e assim, era uma válvula de escape para marroquinos, para alguns africanos, para alguns espanhóis que não jogavam tão bem, mas que vieram de periferia, e aquilo ali também era mais do que só, né, jogar futebol, era também uma maneira de ascensão socioeconômica dentro da condição que ele vivia, e estava organizado, né, já estava organizado. E a gente acabou que não se organizou, né? Nem fortalecemos nossas ligas, nem proliferamos o futebol para todas as partes do Brasil, né? A gente vive aqui no eixo sul-sudeste, onde é mais forte, né? Então é mais fácil para a gente enxergar possibilidades até de trabalhar com futebol. Mas vai em outros lugares do Brasil, tem tanto bons profissionais quanto tem aqui. Eu, na pós da Estácio, onde eu conheci vocês, eu fui para Campo Grande, né? Pô, eu conheci uma gama de professores lá, pô, os caras sensacionais, que fazem a diferença onde eles estão. Mas fui para Goiânia também, mas o futebol é pouco desenvolvido para eles não têm para onde correr, né? Então acaba que o funil é muito pouco para tanta gente boa, e isso vai atrasando todos os setores, né? Tudo que a gente enxerga do futebol vai atrasando, e a gente só tem uma maneira de melhorar isso, que é acelerando, né? Se alguém está na sua frente, qual que é a única maneira de você chegar? É acelerar. É verdade. É verdade. Bom, tem mais alguma pergunta, Gui? Primeiro eu vou chamar a pergunta nossa aqui, depois a gente vai para o convidado de novo, beleza? Vou pedir para o Diego fazer a pergunta dele. Diego, fica à vontade. Professor, como nós encontramos muita adversidade, muita dificuldade nos tempos atuais, quais seria uma das alternativas para o futebol de rua auxiliar no desenvolvimento do esporte, sabendo que o futebol de rua é uma história brasileira, né? Igual você falou, uma história cultural. Qual seria uma alternativa para resgatar isso?
Bom, Diego, aquela aula que eu dei para vocês, eu me lembro bem daquela aula porque eu planejo muito tudo aquilo, né? Então não tem como eu planejar tanto tempo antes e esquecer. Aquela aula era justamente para a gente vivenciar as brincadeiras de rua, mas não com olhar, não como só brincadeira, né? Tanto que vocês criaram, vocês deram as aulas, cada grupo ficou responsável por uma brincadeira de rua. Então a gente juntou naquele momento ali, às vezes 8 pessoas para falar sobre o paredão ou sobre o bobinho. 8 pessoas que tinham vivido isso aí já, mas talvez vivências diferentes. E vocês lembram quantas variações tinham em cada brincadeira que a gente fazia? Né? Então, e quanto aquilo também era futebol, né? Desenvolvia finalização na rebatida, 1 contra 1, né? O drible na rebatida, quando a bola é rebatida, vira um jogo. Aí tinha o tem-tem, né? Melê, 3 toques. Eu lembro que surgiram vários nomes também, a gente discutiu sobre isso, né? A pluralidade de nomes que existe também. Então, se a gente começar a reconhecer como essas brincadeiras, mas agora de uma forma até mais séria, como jogos, esses jogos com uma intenção pedagógica de trabalhar todas aquelas componentes que a gente tem do futebol, né? A tática, a técnica, o que está realmente trabalhando, em cima daquilo, porque não pode parar só naquelas 5, 6 brincadeiras de rua, em cima daquilo, começar a criar outras brincadeiras e jogos, documentar essas brincadeiras e jogos, e assim, aumentar essa matriz de jogos, de brincadeiras que são parte da pedagogia da rua, né, e que podem fazer parte da pedagogia da rua, porque a intenção é que ela progrida, né? Aí a gente começa a ter o nosso produto metodológico, né? Não vou chamar de produto, mas assim, a gente começa a ter a nossa base metodológica sendo aplicada nas escolinhas. E aquele exercício que a gente fez na aula é justamente para incentivar vocês a acreditar que aquilo ali é melhor do que um treino que vocês pegam no YouTube, um treino de uma equipe profissional, que a realidade de vocês, que eu sei qual que é, porque eu também vivi muito ela, como jogador e como professor no começo da carreira, a realidade onde o ser humano ali é diferente do ser humano que vocês veem, às vezes, num vídeo no YouTube, de um campo lá na Europa, uma categoria de base de um clube, né? Então, acreditar, olhar mais para o nosso chão aqui, ó. Olha onde a gente está situado aqui, sabe? Percebe o lugar que você cresceu, percebe as brincadeiras que você fazia, você se sentia feliz, você aprendeu a jogar futebol assim, legal, então, por que não continuar? Né? Por que não criar outros jogos, aumentar essa matriz? Isso vai dar muito certo nesse desenvolvimento inicial ali, na infância e no começo da adolescência. Isso pode ser usado até chegar no profissional. Coloca uma brincadeira de rua no treino. Lá no Santos, com as meninas, é assim, quando a gente faz isso, né? E a gente vê o quanto aquilo ali ainda é para elas o mesmo sentimento de quando elas estavam na rua brincando. É lógico que a gente não vai fazer uma sessão de 3 horas de brincadeira de rua, né? A gente usa no aquecimento, a gente usa depois do treino, a gente usa de diversas formas inserido ali. Mas ainda tem aquela mesma emoção, né? Se a emoção está muito relacionada com a memória, né? O hipocampo e a amígdala ficam ali próximos dentro do cérebro, né? E a gente vê que é a mesma coisa, a recordação de jogar, de brincar, de ser a pessoa que critica a regra, que tenta roubar. Então, é nosso produto pedagógico. A melhor maneira da gente começar a ensinar é começar a inserir naquilo que a gente tem de melhor, que criou tantos jogadores e jogadoras, né, no Brasil. Show de bola. É isso aí. Gui, mais alguma pergunta aí dos nossos convidados? Nos nossos que estão assistindo aí? Vou pedir agora para o Diego ler. Vamos lá, Diego, pode ler, por favor.
Professor, pergunta da Bárbara. Na opinião de vocês, se levarmos a brincadeira de rua para a educação física escolar, teríamos impactos positivos? Quais? Com certeza, né? As brincadeiras de rua, ela também são o próprio método pedagógico ali, né? São inseridos nisso. E é muito mais viável a gente começar também por aí. Acho que tem a mesma coisa da pedagogia de rua, né, do futebol, se aplica na escola. O que aumenta na escola é o grau de liberdade dos movimentos, né? Porque o futebol é o jogo de bola com os pés, né? Na educação física escolar, é muito mais amplo do que um jogo de bola com os pés. É brincadeira como amarelinha, pular corda, elástico, e por aí vai. Então, o grau de liberdade é muito maior, e aí a gente começa a ver até as relações com outros esportes, né? Pular elástico tem mais a ver, talvez não é com futebol, talvez com goleiro, sim, mas tem mais a ver com vôlei, ou com basquete, ou com handball. Então, a gente constrói as habilidades fundamentais das crianças com brincadeira também, com as brincadeiras de rua. Não só com as brincadeiras de rua, mas a gente precisa também inserir essas brincadeiras de rua. E só vou dar um motivo para isso, que as crianças gostam, né? E porque elas se desenvolvem tudo que a gente pensa, motora, a parte social, a parte cognitiva, a parte moral, tudo ali está acontecendo ao mesmo tempo no desenvolvimento dela, quando ela está experimentando brincadeira de rua. E eu sigo alguns canais assim, no Instagram de professores de escola, né? Apesar de eu estar hoje no alto rendimento, eu não sou do futebol, eu sou da educação física, né? Eu sou da cultura corporal de movimento, né? Eu sou uma parte que pode ser uma parte da medicina, se alguns quiserem pensar em saúde, uma parte do esporte. Eu tenho esse olhar mais amplo da educação física. Então, essa base fundamental ali, essa que a gente já tem traçado nas brincadeiras, elas são importantes ali, os impactos seriam muito positivos. E seguindo esses professores de educação física escolar, que eu tenho ali no Instagram, no Facebook, eu vejo o quanto que eles são criativos, mas demais, em relação a usar equipamento, em relação a tipos de jogos, sabe, porque tem várias lógicas, né, para o jogo, né, e algumas lógicas muito interessantes de estafeta, algumas lógicas muito interessantes de desafios, motores de coordenação fina, outros de coordenação mais grossa, e por aí vai. Então, é muito bacana também ter esse olhar e fechando, né, inserir a pedagogia mesmo a brincadeira de rua e a pedagogia dentro da escola também. Show de bola. Agora eu vou estar pedindo para o Vitor estar lendo mais uma pergunta aí. Não é bem mais uma pergunta, é um comentário aqui da Aline, que também fez após com a gente. Meu primeiro contato com futebol na rua, eu tinha 8 anos. Joguei muito na rua com os amigos, arranquei muito tampando o dedo. Era muito bom e muito importante isso para mim. Show de bola. É isso aí. Eu na minha rua, eu era sempre o dono da bola, sabe? Porque eu não suportava ter um dia sem futebol. A gente tem um amigo que é o dono da bola também, mas ele não quis falar, né? Ele não quis falar, mas ele tinha vergonha, e a irmã dele teve que falar para nós, né? Aí ficou um pouquinho mais difícil para ele. Eu não vou falar quem é também, né? Tá bom. Eu não sei quem que é, não. Eu não sei quem que é esse cara, não. O meu dono da bola, na minha infância eu era dono da bola, porque eu não suportava sair na rua e ter gente para jogar e não ter bola. Então, mas eu era o dono da bola, mas que não voltava para casa com a bola sempre, né? Quando eu tinha que voltar, eu deixava a bola. Mas eu não suportava chegar na rua, tá morrendo de vontade de jogar bola e a bola furou, o outro levou para casa de não sei quem. Falei, não pode ser. Era realmente uma fominha. Então, eu batia na casa de um, não posso fazer uma tarefa. Tô jantando, não sei o que. Eu ia indo.
fazer isso aí, até juntar a galera, assim. Poucas vezes vieram me chamar, assim, proporcionalmente ao que eu já fui chamar meus amigos para jogar bola. Era bem viciado mesmo. Ele era meu lazer. Show de bola. Agora, Lucas, nosso menino Bora. de Santo André, pode fazer sua pergunta aí. Bora lá. Professor, os modelos hoje de treinamento ainda são muito antigos ainda, né? Mecanicistas ainda. O que isso atrapalha no rendimento do jovem jogador? Ou atrapalha ou ajuda? Essas repetições de movimento. Então, Lucas, a gente precisa encarar o método, né, não só como formar o jogador, né? O método, ele tem a ver com a pessoa que a gente está formando também. Então, se o método ele de forma direta, onde o professor fala, o aluno escuta, o professor prescreve, o aluno executa, acaba que vai formar também uma prática instrumentalizadora, né, voltada à repetição de gestos, não leva muito a refletir sobre o jogo, porque naquele momento, na cabeça dele, ele nem está jogando, né, porque a criança sabe o que é o jogo. Em algum momento ela experimentou jogar e, nesse momento, ela está experimentando fazer algo que é diferente daquela sensação, né? E isso acaba sendo o egresso disso, né? A pessoa que se desenvolve e é exposta há muito tempo por esse método, ela acaba sendo o reflexo do método. Uma pessoa que gosta de práticas instrumentalizadoras, que gosta de ser mandado, que não tem muito pensamento crítico, que acaba não refletindo muito sobre o seu contexto, não passa por situações tão difíceis assim, tão desafiadoras, e é provável que talvez a vida mostre que talvez esses momentos de transição, né? E tem um texto do Otávio Betega, que também é lá da Unicamp, ele acabou de se formar agora no doutorado, ele fala muito disso, ele associa as transições na vida com as transições que o jogo proporciona. Não estou falando de transição só ofensiva, defensiva, estou falando da constante mudança que a gente tem no jogo, de se adaptar, e a constante mudança que a gente tem que tentar também se adaptar na vida, né? Como eu disse, no futebol não tem muito uma zona segura de desenvolvimento ali, né? Você sempre tem que estar se desafiando. E acaba, Lucas, que nesse método, ele não se atrapalha, mas ele não desenvolve o indivíduo completo, né? E eu tenho relido um livro de um psicólogo, né, chamado Wallon, né? Alguns falam Vallon, né? E ele fala muito da psicogênese da pessoa completa, né? A formação do indivíduo em todos os seus setores, seja ele com ele mesmo, ele com a família, ele com a comunidade dele, ele com a escola. Então, isso tudo é fruto do meio. E o método tem que ser capaz de fazer entender essa complexidade, né? E quando a gente adota algum método behaviorista, que a gente chama, né, comportamental, a gente acaba por não desenvolver a pessoa completa. E querendo ou não, na fase adulta, isso vai ser tão importante para ela ser uma pessoa que se adapta às transições, uma pessoa que reflete, uma pessoa que encara que a vida é mesmo cheia de erros, de altos e baixos, um dia eu perco, outro dia eu ganho, um dia eu erro, outro dia eu acerto mais, e o importante é viver jogando, entendeu? E quando esse método é aplicado, as crianças não aprendem a viver jogando, elas aprendem a viver repetindo, aceitando, desenvolvendo um pouco a criticidade, a autonomia, a criatividade, e a gente vai perdendo pessoas, vamos dizer assim, não perdendo pessoas, né? A gente vai perdendo chances de desenvolver cada vez mais pessoas. Sim. Acho que a Aline também está falando sobre isso aí, que é o prazer também de ter lá o jogador lá tira o prazer do mecanicista, tira o prazer do jogador. Mais ou menos isso que sei. Pode ler, Lucas.
quiser ler até o final aí, por favor. Acho que ela fala, acho que essa metodologia mecanicista muitas vezes tira o prazer de jogar. Acaba se tornando uma obrigação e não mais um prazer. Passei por isso e não gostei. Tem que ser temperado. Tem razão, é verdade. Show de bola. Vamos emendar aqui, eu vou colocar a pergunta do Vitor. Vitor, por favor. Com certeza. O professor em Santos, que é inclusive onde você trabalha, tem-se muita brincadeira nas praias, futebol, futevôlei e outras brincadeiras entre as crianças, jovens. Você acredita que isso influencia na formação do clube de jogadores criatividade, coordenação motora boa, já que o Santos é um dos principais formadores de jogadores nos últimos anos? O Vitor, o Santos, ele realmente tem uma cultura ali e uma valorização disso, sabe? Isso está na consciência do clube, né? Imagina que o clube tem uma certa consciência, uma mente, uma maneira de pensar, de agir, né? Uma origem. E lá me parece que eles respeitam muito isso. A gente treina do lado alguns dias, né? O Sub-11 treina do nosso lado ali. Outros dias é o Sub-20, outros dias é o Sub-17. A gente treina no Meninos da Vila. Treinou a maioria das vezes. E parece que já é um chip instalado na cabeça de todo mundo quando pensa em Santos, é pensar nisso. Quando existe algum momento dentro do clube onde isso não está acontecendo, começa a ser mal visto, né? E acaba sendo eles tentando sempre resgatar isso. E oscila, né? Às vezes um profissional trabalha de um jeito, vem de outra formação, mas eu sempre vejo que eles estão tentando resgatar isso, eles não estão deixando morrer. São tipos de profissionais que queiram trabalhar nessa forma, respeitando o clube, respeitando ideias de jogo que são não do clube, são da cultura do clube. É diferente ser do clube das pessoas que estão hoje lá e ser do clube enquanto contexto histórico, né? E a cidade de Santos é sensacional para isso, né? Tem a praia de areia batida. Eu já gosto um pouco de praia, né? Então lá eu demorei para adaptar em Santos. Eu demorei uns 5 minutos desde quando eu cheguei lá. Os primeiros 5 minutos eu já estava adaptado. E sabe o que é legal lá? Lá tem futebol de 11 na praia, porque a extensão de areia de areia batida é enorme, né? Então eles conseguem, em alguns lugares da praia, fazer um futebol, que eu não sei, deve ter ali 100 por 60, mas tipo isso, um campo quase oficial ou quase oficial, e jogar 11 contra 11. Então, isso e ainda tem o golzinho, tem a altinha, tem tudo isso aí, né, acontecendo. Sim, então, tem futevôlei lá, tem muito lá, né, nas areias Santos, eu vejo muito lá. Tem aula de futebol, tem grupos, tem pessoas que treinam mesmo, que são atletas profissionais de futebol. Então, futebol de areia também tem circuito, os campeonatos passam por lá, jogos da seleção às vezes acontecem lá. Então, lá é um bom lugar, assim, né? E eu acho que eu tive uma experiência de morar nos Estados Unidos e esse tipo de coisa que brota da população e não olhar lá no alto rendimento, isso é muito valorizado. Então, eles criam ligas lá. Tem liga de futebol de rua. Então, o americano é muito organizado para isso. Se aparecer algum comportamento popular que eles percebem que existe muitas pessoas que gostam de fazer aquilo, eles logo já organizam uma liga, né, como se fosse um campeonato amador aqui nosso, e já deixa o negócio organizado, tem torneios, tem time, e começam a fazer tudo já construir o negócio. Ou seja, existe um futebol alto rendimento organizado, mas aquele popular também começa a se organizar naquele nível, né, aquele nível gostoso, onde as pessoas fazem mais por prazer, que existe também rendimento, competição, mas é muito mais não é a profissão das pessoas, né? Eu mesmo, até o ano passado,
eu estava jogando no Campeonato Amador em São José dos Campos, né? Tava lá rachando lá, né, que a gente chama de sabadeira, jogando com amigos que eu joguei quando eu era adolescente, né? Então eles que me convidaram até para participar do Campeonato Amador, né? E esses contextos assim são importantes, né? O pai levar o filho, né? Aprender. Então, olha quanta coisa rica que tem quando o setor popular ele ainda é valorizado, né? Quanto que não interfere também na continuidade disso, na progressão dessa cultura de jogar futebol. Show de bola. Legal, é isso aí. Professor, eu tenho uma pergunta aqui agora. Eu queria saber se você acha que dentro de uma escolinha de futebol, os professores trazendo algumas brincadeiras de rua, isso pode chegar perto do que é realmente jogar na rua, ou você acha que fica um pouquinho atrás? Acho que não, é diferente. É o que eu falei, né, da prática auto-orientada, né, ou auto-organizada, como eram as crianças, para a prática já deliberada, né, quando tem o professor ali atuando. Mas, independente de ser igual ou diferente, eu acho que a questão nem é essa, assim. A questão é o que o professor pode fazer para ser também um bom ambiente de ensino, né? Como a rua foi, ou melhor até, né? Que a rua foi, ou então uma continuidade da rua, um complemento da rua, entendeu? Talvez a gente possa pensar nessa ideia de progredir, de complementar e trazer essas brincadeiras de rua, trazer isso até de uma maneira, pode ser até mais competitiva, caracterizar mais jogo. Eu lembro que lá na nossa aula também, a gente discutiu os princípios táticos, esses que a gente vê dessas jogadas, né, das equipes principais, aí, os modelos de jogo e os princípios táticos desse modelo de jogo. Eu lembro que na nossa aula a gente discutiu também os princípios táticos, né, a mobilidade, a infiltração, a apoio, né, o cobertura ofensiva, defensiva. A gente discutiu todos esses princípios quando a gente aplicou as brincadeiras que vocês fizeram e as variações dessas brincadeiras, né? A gente teve esse tempo de discutir isso, né, não de forma aprofundada, porque a gente não passou, foram ali 2, 3 minutos, né, para a gente só pensar dessa maneira, que esses princípios táticos, a imensa quantidade de jogos reduzidos que a gente vê por aí também, eles trabalham essa parte com essa visão tática, mas se a gente olha para as brincadeiras de rua, elas também têm muitos desses princípios. E como eu falei, essas novas brincadeiras que podem surgir, com aumentando essa matriz, podem conter outros princípios táticos, ou seja, daqui a pouco a gente vai ter uma matriz pedagógica ali, de pedagogia da rua, né, de pedagogia do jogo, cheio de jogos com características nossas, né, características que a gente consegue entender, né. Eu acho que se a gente começar a mostrar o que a gente tem de bom assim na rua, o pessoal lá fora vai demorar para entender algumas coisas. Vai demorar para entender porque que as 5 brincadeiras são responsáveis por criar quase todos os nossos craques até a década de 90, por exemplo, sabe? 5 tipos de brincadeiras. E antes de entrar dentro de um clube era no sub-15, era no juniores, no aspirante, né, que já era... Então, não é isso que precisa resgatar. É o que eu falei, olhar para onde a gente está, né, onde a gente está pisando, qual que é o nosso contexto, qual que é a nossa história, e continuar, né, resgatar e continuar. Show de bola. Queria saber se os meninos têm mais alguma pergunta, alguma colocação. Diego, tem alguns comentários aqui, eu vou pedir para você estar lendo, por favor, do Robson. Eu vi um comentário, subiu aí, isso aí. O Robson. Por aqui tem um pessoal que está se empenhando bastante para difundir
e estruturar o Golzinho Travinha. Legal. É a região que ele mora. Então, como eu falei para vocês, eu trabalhei na prefeitura, né, muitos anos ali. Embora fosse vinculado ao clube, mas era prefeitura. Então, eu era funcionário da Secretaria de Esportes. E a Secretaria de Esportes de São José é muito boa, né? É campeã dos Jogos Abertos aí 3 vezes seguidas, muitas vezes já campeã dos regionais. Ano passado eu fui para os Jogos Regionais, fui para todos esses jogos aí. E lá, eles têm eu não lembro o nome do programa, se era Brincando na Rua, mas nos fins de semana tem alguns recreadores, professores de educação física, estagiários de educação física, que vão para rua. Ah, não, é rua de lazer, que chamava. E eles oportunizam a prática, né, de futebol, de outras brincadeiras de rua. E aí eu sugeri até a ideia da prefeitura desenvolver campeonato de futebol de rua, 2 contra 2, né? Ela tem um espaço lá, as pessoas se inscrevem, então começar a difundir isso aí. E eu acho muito bacana que isso aconteça, que o setor popular do esporte comece a se organizar, a ter torneios, a ter continuar a mantendo, né? Por exemplo, quem aqui não queria continuar jogando bola na rua ou no espaço organizado com os amigos, né? A gente acaba hoje indo para o society, né? Não sei se na cidade de todo mundo é assim, mas a gente mata a nossa vontade hoje em dia ou é no society, ou geralmente na quadra menos, na quadra é utilizada muito mais na educação física escolar, né? Quando a gente vira adulto, tem poucas quadras acessíveis, né? Então, eu acho bacana essa organização aí do Golzinho Travinho, fazer isso aí virar organizado mesmo. E eu tinha até uma coisa para comentar sobre isso aí, mas depois, se eu lembrar, eu falo para vocês. Isso da rua de lazer, né? Eu, quando estava fazendo a faculdade, eu participava do Escola da Família, né? Com o programa do Estado de São Paulo, e a gente tinha que fazer bastante isso aí, cara. A gente ia nas comunidades e levava todo o material para a gente estar desenvolvendo, né? E nesse setor público, eu acho que 2 coisas precisam caminhar, né? O primeiro é a continuidade desses projetos. Eles não podem morrer quando morre o turno, né? Os 4 anos. E a outra a pedagogia, não é lá só para fornecer alguns equipamentos, né? Não, tem que ter realmente algo organizado para quem a gente está servindo, né? Não é só servir, tem que saber o que está fazendo, né? Tem que organizar realmente, ó, aqui funciona assim, ó, um campeonatinho, vocês vêm aqui, vocês se inscrevem, né? E aí vai continuidade e método. 2 coisas, sem isso a gente não progride, né, nesse setor mais popular. A gente não oferece para a população sem continuidade e sem um método, senão as coisas se perdem pelo caminho. Show de bola. Professor, antes de aparecer mais algum comentário aqui, a gente tem um quadro chamado Aí a Categoria, onde nossos convidados ficam de mãos atadas, um pouquinho de cabelo em pé. Mas não é tão difícil, não. Eu vou passar a bola para o meu amigo. Deixa eu escolher um aqui para apresentar o. Pode ser o Vitor. Vitão, você que tá com uma. Cara do quadro. Mas, professor, vou explicar para você o quadro. Nossos convidados escalam, vai das circunstâncias que eles trabalham, no caso do seu campo, os 11 melhores jogadores brasileiros na atualidade e o melhor treinador. Pode atuar fora na Europa ou no Brasil. Jogadores, os 11 melhores? Isso. Em cada posição e o melhor treinador para você. Pode atuar na Europa, no Brasil. Não estava preparado para isso, né? Vamos lá. É por isso que os convidados ficam de cabelo em pé. Bom, Ederson, Daniel Alves ainda pesa bastante, que ele conhece de futebol. Jeromel, sou fã, ele é muito mais inteligente do que as pessoas imaginam. Léo Pereira,
Acho que o cara sensacional, zagueiro canhoto, forte, meio doido, né? Meio vai para o ataque mesmo, né? Briga mesmo se tiver que brigar, isso aí. Tem que ser, né? É o nosso Sérgio Ramos. Na lateral esquerda, o Renan Lodge, acho que é um jogador interessante pra caramba. Ele não tá ele nem é tão habilidoso quanto o Marcelo e nem tão tático quanto o Felipe Luiz. Ele tá entre os dois ali. Acho bacana. Bom, de volante, meu conterrâneo, né? Daqui da minha cidade, Casimiro. Né? A gente até próximo aqui, onde ele treinava, da onde eu moro, no meu bairro. A escolinha que ele se formou. Ele chegou a jogar também campeonato por esse programa social da prefeitura. Ele passou por ali também. E eu lembro dele, né, 4 anos mais novo do que eu. Foi Casemiro é muita classe, né? Então não tem como. Deixa eu ver. De meia. Olha, eu queria achar um Iniesta aqui no Brasil. Me ajudem aí. Me ajudem. Quem que é o nosso Zico hoje? Fabinho? Paulo Henrique Ganso. Não, Bruno Guimarães. Fabinho do Liverpool? não, Fabinho para mim é 5 também. Neymar. Arthur. Neymar. Olha, o Arthur é o tic-tac mesmo, é o metrônomo. Tum, 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 tá sempre constante. O Arthur. Bruno Guimarães também. Bruno Guimarães também. Eu vou ficar com o Arthur por conta do... Ele, no seu auge, assim, ele é um jogador muito interessante. É o metrônomo. Uma vez eu vi Pianista, né? A gente chama de pianista. Eu vi um espanhol escrevendo isso sobre ele, achei muito interessante, né? Como é que existem jogadores que eles entram na zona de pressão só para tirar a bola da zona de pressão. Entra na zona de pressão para tirar a bola da zona de pressão. O Arthur é sensacional, sabe? Ele precisa se desenvolver mesmo e chegar onde ele, no limite, que ele tem muita coisa para mostrar. De 10 eu vou de Neymar. Eu quero o Neymar jogando no meio ali. Eu acho que ele é muito mais livre. Ele pode fazer o que ele quiser ali na ponta esquerda, ele pode infiltrar, ele pode jogar até de falso 9. Se ele quiser, ele joga até de costas para o zagueiro, que ele consegue. Vamos lá, ponta esquerda, ponta direita. Eu posso incluir mulher também, porque daí eu coloco a Marta na esquerda e aí eu coloco a Cristiane no meio. Seria o sonho do brasileiro, né? O melhor 10 possível, né? Mas... E eu coloco a Thaisinha na ponta direita. Né? E se quiser, dá para trocar também os zagueiros, né? Tirar o Jeromel, colocar a Tayla, e tirar o Léo Pereira, colocar a Dai. Estou falando de algumas das nossas jogadoras, que também são da seleção, algumas delas. E dá para fazer muita coisa. Bom, agora terminando a escalação. Essa seria a minha escalação, mas vamos terminar com o futebol masculino, que eu acho que é o que vocês queriam. Vamos lá. Então, aí na ponta esquerda, nosso garoto Vinícius Júnior, né? Na direita, o Rodrigo. E de centroavante, eu vou falar do futuro. O Yuri Alberto dos Santos, porque também é do meu bairro aqui, também é jogador fruto do projeto que eu joguei e que depois eu fui treinador, e porque eu acho que ele é talentoso mesmo, né? É um ataque da Olimpíadas. Foi seleção de base aí, e é aqui do meu vizinho aqui de bairro, né? Eu sou
da Vila Alexandrina, ele é da Vila Cristina, aqui logo embaixo. Impossível ataque na Olimpíada, então. Então, tô falando do futuro, ó. Vamos ver se eu acerto. Vamos se acertar. Se eu tô com a mirada lá na frente mesmo. E o treinador? Fernando Diniz, né? Vocês tinham dúvida? Fernando no futuro também. A seleção do 4x4 é ele, né? Fenomenal. Eu queria, na verdade, falar de todos os meus colegas que estão na base, né? Que eu acho que são pessoas sensacionais. Independente do nível que a gente está, né? Onde está o holofote, talvez fique mais evidente que o Fernando Diniz é uma pessoa especial. Mas onde não está o holofote, eu também tenho muitos amigos que são especiais, que trabalham muito bem. E eu poderia colocar todos eles também ali. E aí tá, a seleção então do professor. Ederson, Dani Alves, Jeromel, Léo Pereira, Renan Lodge, Casemiro, Arthur, Neymar de 10, Vinícius Júnior, Rodrigo e Roberto. Fernando Diniz para comandar. Estão vendo que eu tô renovando, né? Boa. Tô renovando aí. Eu acho que talvez a única posição aí que recebeu o Ney no último vídeo aí que a gente soltou, a única posição que não se renovou foi a lateral direita, né? E tá complicado achar. Eu gosto muito do Emerson, viu, que tá no Betis. Desde a Ponte Preta, por coincidência, fui fazer a análise da Ponte Preta e do Santos, um trabalho que eu fiz em 2017, no Campeonato Brasileiro, e analisei o jogo dele e falei, meu Deus, esse cara joga muito. Ele passava com a bola do meio campo, ele chegava no ataque, ele sabia a hora de virar o jogo para a esquerda, ele era um armador jogando de lateral direito naquele time da Ponte Preta. Ele acho que vai ser o futuro na seleção também. Gosto bastante dele. Show de bola. Bom, professor, pessoal que está nos assistindo aí, estamos chegando na final. Antes de chegar aqui, apareceu mais um comentário aqui. Deixa eu escolher um para ler aqui. O Gui. Lê aí, Gui. O Robson tá mandando aqui, ó. O gol mais bonito que eu marquei, que tenho lembrança, foi jogando em quadro de terra batida, chutando com bola emborrachada. Isso daí já não é da minha época, hein? Eu sou de 93, não é da minha época, não. E tem mais um comentário aqui, Brunão. Da Aline, o famoso rachão também não tem comparação. O prazer que nos proporciona. Aí. É engraçado o tempo, né? A gente estava falando da diversidade da rua, né? E, por exemplo, no futebol de terra, eu na casa do meu primo tinha um campinho de futebol de terra perto, né? E eu também jogava na areia. Passando um tempo, eu comecei a refletir, já estudando, né? E aí, quando a gente vira acadêmico, a gente começa a olhar o mundo também com olhar acadêmico. Um dia, analisando o jogo de terra batida e depois de areia, fiquei pensando, nem o campo é o mesmo. O campo ele começa de um jeito, o jogo, e termina de outro. Então, a rua traz tantos constrangimentos, né? Você vê no futebol inglês, por exemplo, o campo, todo jogo é um tapete, o campo termina do jeito que começa, e na rua não, o campo terminava às vezes de outro jeito, né? Na areia principalmente, né? O vento toca, a gente pisa, e nem o campo é o mesmo, né? Nem aquilo que a gente chama de condicionante estrutural, ela é estática, né? Ela se move também. É verdade. Bom, estamos chegando ao fim aqui, infelizmente, né? Agradecendo aí todo mundo que está nos assistindo. Vamos com nossas considerações finais aqui. Diego, pode dar suas considerações aí. Pessoal que está assistindo, meu muito obrigado aos meus colegas, ao Bruno, professor Bruno principalmente, por dividir esse conhecimento tão importante que é da história do futebol brasileiro. Professor, muito sucesso na temporada. Nos encontramos aí em outra oportunidade. E sigam Futático _10 no Instagram e Futático 10 no Facebook. Gente, muito obrigado. Lembrando que esse conteúdo vai estar no YouTube, para quem quiser acompanhar de novo. E vamos estar divulgando amanhã no YouTube quanto esse vídeo. Lucas, pode se despedir aí, por favor. Obrigado, professor. Obrigado aí todo mundo que assistiu a gente, que
E acho que foi um compartilhamento de ideias aí legal, e a gente aprendeu bastante com você, professor. Obrigado mesmo por estar com a gente aí, sucesso na carreira aí, que a gente se encontra aí futuramente, um de cada lado aí, ou juntos talvez. Obrigado. Sucesso para todos nós. Né? Já tá pedindo emprego, Lucas. Ou ele me leva para algum lugar, né? Vitão. Professor, pessoal que está acompanhando a gente, queria agradecer você, professor, primeiramente, por ter aceitado o nosso convite. Sucesso na temporada. Não sabemos como vai ser esse retorno, né? Mas espero que retornemos muito em breve. Você estava formando para nós a data aí. Então, sucesso na temporada. Quem acompanhou a gente na live aí comentou, muito obrigado por ter participado. E, como a gente sempre fala, o Futático é a casa do futsal do futebol. Então, vai estar sempre de portas abertas para vocês, para nos dar uma aula, mais uma aula, né? Já tivemos na pós e deu agora um ao vivo para a galera. Legal. Olha, eu tô vendo o Instagram aí, né? E eu também tenho um Twitter só de futebol, chama Futuro Futebol Underline. Vocês vão encontrar lá. E eu pego tudo que eu vejo no mundo e reposto lá nesse Twitter. Então tem desde pesquisa científica até treinos, até coisas sobre pedagogia, sobre lesão, sobre treinamento físico, tudo que eu vejo da minha rede ali do Twitter, eu vou sugando tudo, filtrando e botando nesse Twitter. Tá embaixo, então, já. Cadê? Aqui. E aí, sigam lá, galera. Legal. E aí é legal que não sou eu, né, o porta-voz lá. Lá é o que está acontecendo no mundo, pessoas também estudando como a gente e postando, e eu estou sempre repostando para compartilhar e ajudar também para todo mundo crescer. Show. Valeu, Vitão. Gui. Professor, muito obrigado aí por ter disponibilizado seu tempo aí com a gente, mais uma vez. Acredito que foi uma aula bastante produtiva. A galera que está em casa interagiu bastante aí, muito obrigado aí. Tem alguns comentários aqui, vou soltar aqui para a gente estar fechando. Parabéns aí da Aline, parabéns professor Pasquarelli. Obrigado, Aline. E do João Paulo Fukuda. Muito bom o bate-papo, parabéns a vocês pela página e um abraço ao meu grande amigo Bruno Pasquarelli. Esse é meu amigo de infância, de profissão, colega de profissão. Compartilhamos quarto, apartamento na faculdade, e ele também é treinador de futsal do Taubaté, né? Então, está há muitos anos estudando futsal aí, sabe de preparação física, sabe de tática, uma pessoa também para todo mundo seguir. Já fica o convite aí, João, a porta do Futático está aberta, hein? Quando quiser, só entrar em contato com a gente aí também. Professor, um abraço, muito sucesso aí, se houver a temporada mesmo aí, o restante da temporada. Um abraço, tamo junto. Valeu, muito obrigado. Professor, mais uma vez aqui eu quero agradecer, muito obrigado mesmo aí pela disponibilidade, pela aula dada aí, não só para nós, mas todo mundo que assistiu e que vai assistir ainda, né? Muito obrigado, boa sorte aí na temporada, não só nessa, mas nas outras que vierem aí. Professor, e para finalizar, se quiser deixar o seu Instagram, Facebook, fica à vontade. Beleza. Para falar de futebol, né, é o Twitter, BN Pasquarelli, e o Futuro Futebol Underline, são as duas contas do Twitter. E no Instagram Instagram é aquilo lá, né, gente? A vida como um todo ali, né? Também é o outro lado música, é o outro lado que trabalha, não é tão profissional assim, mas lá no Twitter a gente vocês vão encontrar mais coisas sobre o futebol. Show de bola. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço aí e até a próxima live. Valeu! Valeu, muito obrigado. Valeu, professor.